Ok, estamos de volta com mais uma videoaula para vocês. Hoje um tema que já vem sendo apresentado nas semanas anteriores, porém com um enfoque um pouco diferente, né? A gente vai continuar falando das expressões algébricas, porém hoje o enfoque é mais do contexto geométrico. Isso, então quando fala geométrico já sabe que vão aparecer aí figuras, não é mesmo? Exatamente. Mais propriamente dito, os exercícios, as questões, os problemas que aparecem em expressões algébricas utilizando perímetro ou então utilizando área, ou então utilizando os dois, ok? Então, primeiramente, nós vamos lembrar um pouco o que é perímetro, né? Perímetro é a soma dos lados de uma figura. A gente identifica o perímetro por 2P. 2P. Perímetro completo é 2 vezes o Pzinho. Apareceu esse 2P, simboliza perímetro. Aqui tem um exemplo de uma figura meio maluca aqui, mas não importa a figura, né? Nós temos, para fazer o perímetro, somar todos os lados dessa figura. Então vamos começar aqui pelo lado de baixo. Esse lado aqui vale 5. Esse outro aqui também vale 5. 5 mais 5. Esse pequenininho vale 2. Esse aqui vale 4. Não coube na linha, eu continuo na linha de baixo aqui. Esse outro lado também vale 4. E o lado de baixo aqui vale 3. Somando tudo isso daí, a gente vai ficar com 5 com 5 é 10. 12 com 4, 16. Com 4, 20. Com 3, 23. Então, o perímetro é 23. Se as medidas estiverem em centímetros, a gente deixa o perímetro em centímetro. Se tiver em metro, continua em metro e assim por diante. Ok? Deu para lembrar o que significa perímetro de uma figura, né? Agora, lembrando o que representa a área, né, de uma figura. A área, na verdade, é a medida da superfície de uma figura, de uma região. Eu peço aos que não estão se lembrando, verificarem aí uma videoaula que eu postei, tem no meu canal, uma videoaula inteirinha falando sobre área de figuras, inteirinha. Então lá você vai poder lembrar a área das principais figuras planas, né? Talvez seja interessante para que você consiga fazer alguns exercícios que aparecem, tá? Saber as áreas das figuras. A gente vai lembrando conforme as figuras aparecem, mas seria interessante saber todas, cada figura tem uma fórmula específica, né? Então aqui nós temos como exemplo o retângulo, esse retângulo aqui, lembrando que a área, pessoal, é essa região aqui, ó, dentro do retângulo, tá? Inclusive em cima da linha do retângulo. Então, para fazer a área, né, identificada pela letra a letra A maiúsculo de área do retângulo, é só fazer base vezes altura, né, ou comprimento vezes largura, como queiram chamar, 5 vezes 2, então a área é 10. Observe que para fazer a área, nós multiplicamos apenas, né, duas dimensões, né? Nós escolhemos porque sabemos que o lado de baixo é do mesmo tamanho do lado de cima, as larguras dos dois lados, as laterais são iguais, mas eu não preciso fazer o cálculo com os outros lados. O que eu preciso é de dimensões. Uma dimensão é o comprimento, a outra é a largura. Então, a área é isso. No caso do retângulo, o produto, né, a multiplicação entre essas duas dimensões. 5 vezes 2, 10. E aí, se as medidas estiverem em centímetros, a resposta será em centímetros quadrados. Unidade de área sempre tem elevado ao quadrado, né? Se as medidas estiverem em metros, será metro quadrado e assim por diante. No caso do quadrado, quadradinho é aquele que tem a figura que tem todos os lados e todos os ângulos congruentes, né, de mesma medida. Então, se aqui embaixo está falando que é 4, todos os outros lados também vale 4. Então, se eu quero fazer a área, fazer da mesma forma que nós fizemos no retângulo, 4 vezes 4, ou seja, nesse caso aqui pode ser chamado de
4 elevado ao quadrado, né? 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. É a área do quadradinho aqui, então. E, como último exemplo de área, nós temos aqui o triângulo. Aqui a região triangular, né? Totalmente dentro do triângulo aqui. É isso que eu vou calcular a área, é dessa região que eu pintei aqui. Então, a área do triângulo, nós já verificamos em uma outra aula, como eu já tinha dito, que era sempre metade da área do retângulo. Então, é só fazer o produto das duas dimensões. Eu vou fazer base vezes altura, a altura aqui é 3, né? E vou dividir esse resultado sempre por 2. No caso do triângulo, é sempre dividido por 2. 6 vezes 3 dá 18, 18 dividido por 2, 9. A área fica 9, então, do triângulo. Bom, lembrado um pouquinho como se faz perímetro e área, agora nós vamos inserir, então, as nossas expressões algébricas. Ok? Nós temos aqui uma outra figura, né? Não é um retângulo, é o paralelogramo. O paralelogramo também tem os lados paralelos, né? Os lados que ficam opostos, né? O de cima com o de baixo, com a mesma medida, e as laterais também com a mesma medida. Então, aqui, as medidas são representadas por expressões algébricas. É isso que a gente quer, tá? Então, no item A seria fazer o perímetro, né? 2P, perímetro desse paralelogramo. No item B, fazer a área. E no item C, o cálculo numérico, para quando o x vale 3 e o y vale 2. Cálculo numérico do perímetro e também da área. Quer dizer, o resultado numérico substituindo x por 3 e y por 2. Primeiro, nós vamos fazer os cálculos com as expressões algébricas como elas estão, ok? Então, o perímetro ficará 2P é igual. Bom, para fazer perímetro, eu tenho que somar todos os lados da figura. Então, aqui eu tenho dois lados que medem 2x mais y. Então, eu tenho 2 vezes 2x mais y. Essa medida 2x mais y é a medida da parte de baixo e também da parte de cima. Por isso que eu estou multiplicando ela por 2. 2 vezes ela, né? Nós temos que contar, nós temos que contornar a figura. E mais também 2 vezes essa medida de y mais 2, tem dos dois lados, né? Aqui também é y mais 2. Então, vai ficar 2 vezes y mais 2. Eliminando os parênteses, nós vamos ficar dessa maneira, fazendo a distributiva. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes y, 2y. O 2 que está lá fora vai multiplicando todo mundo que está no parênteses, né? 2 vezes y, 2y. E 2 vezes 2, 4. E aí, no final, a gente soma os monômios que são semelhantes, né? Monômio com x só tem esse daqui, permanece 4x. Monômio com y tem 2y com mais 2y, vai ficar 4y. E o monômio sem letra nenhuma, ou seja, só o coeficiente numérico, 4, copia, só tem ele. Esse é o perímetro, então. Essa é a expressão algébrica que representa o perímetro dessa figura. 4x mais 4y mais 4. Bom, agora para fazer a área, então, para fazer a área do paralelogramo, nós vamos utilizar a mesma fórmula do retângulo, ou seja, base vezes altura. Notem que a altura não é o y mais 2. Y mais 2 é a lateral, né? Isso não é altura. A altura não pode ser oblíqua, não pode ser torta com a base dessa maneira. A altura sempre tem que ser perpendicular, ou seja, fazendo 90 graus com a base. Então, a altura está aqui desse lado esquerdo, desenhei aqui, vale só y mais 1. Bom, então eu vou fazer base vezes altura, ou seja, 2x mais y, e multiplica y mais 1. Base vezes altura. E aí nós vamos ter o seguinte desenvolvimento aqui. Para eliminar os parênteses, devemos fazer a propriedade distributiva, né? 2x vezes y, 2xy. 2x vezes 1, 2x. Y vezes y, y elevado ao quadrado,
e y vezes 1, y. Se você reparar bem, nenhum termo, nenhum monômio é semelhante. Nenhum possui a mesma parte literal. Até mesmo os dois últimos aqui, um está elevado ao quadrado, o outro y não está. Então, vai ficar assim mesmo, não tem como fazer mais nada. Guarda a resposta aqui também, nós vamos usar ela daqui a pouquinho. Ok. Muitas outras figuras, né, a lateral é do mesmo tamanho da altura, mas no caso do paralelogramo não é. Então, fica bem esperto com isso daí. Bom, agora sim, na letra C, ele quer que esses resultados sejam traduzidos numericamente, né, essas expressões que são os resultados do perímetro da área, nós façamos o cálculo para quando o x vale 3 e o y vale 2. Então, já que eu tenho já o perímetro, eu vou utilizar a expressão do perímetro que eu consegui, substituindo no lugar do x o 3 e no lugar do y o 2. Vai ficar assim, 4 vezes 3 mais 4y fica 4 vezes 2 e o mais 4. Fazendo as multiplicações primeiro, né? 4 vezes 3, 12. 4 vezes 2, 8. Mais 4. 12 com 8, 20. Com mais 4, 24. Então, quando x vale 3 e y vale 2, o nosso perímetro está valendo 24. Agora, a nossa área, né? Que é esta expressão aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, substituindo x por 3 e y por 2. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, com um pouquinho mais extenso, mas é melhor do que fazer tudo de novo, né? Então vai ficar assim, 2 vezes o x vale 3, vezes também o y que vale 2, mais 2 vezes o x, que vale 3, mais o y elevado ao quadrado, o y vale 2, 2 elevado ao quadrado, mais o y, que vale 2. Multiplicação primeiro, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 2 vezes 3, 6. Potência, 2 elevado ao quadrado, 4, mais 2. Somando tudo, 12 com 6, 18. 18 com 4, 22. 22 com 2, 24. Olha que coincidência, hein? Tanto o perímetro quanto a área, nunca mais, né? Peguei, assim, números aleatórios aqui, escolhi para x e para y, mas por coincidência, com esses números aqui, o perímetro está valendo 24 e a área também. É claro que nem sempre isso vai acontecer. Na maioria das vezes, inclusive, não. Claro que não. Né? Vamos para a próxima tela, tem mais um exemplo. Na verdade, dois exemplos, né? O primeiro deles é o quadrado. Então, eu sei que todos os lados têm a mesma medida. Então, a medida é x mais 5. Vamos fazer o perímetro primeiro. Como a gente sabe que todos os lados têm a mesma medida, então nós vamos pegar o x mais 5, que é a expressão do lado, e multiplicá-la por 4. 4 vezes x mais 5. Isso vai dar um total de 4 vezes x, 4x. 4 vezes 5, 20. Nós multiplicamos por 4 porque é um quadrado, tem 4 lados iguais, né? 4 lados congruentes. Se fosse um triângulo equilátero, triângulo com 3 lados congruentes, multiplicaria por 3. Se fosse um pentágono regular, multiplicaria por 5 e assim por diante. Então, essa é a expressão do perímetro do quadrado, desse quadrado aqui. A área do quadrado. Bom, como é que eu faço a área do quadrado? É sempre o tamanho do lado elevado ao quadrado. Então, ficaria x mais 5 elevado ao quadrado. Né? Poderia usar o cálculo de produtos notáveis aqui, ou, né, nós estamos no 8º ano, então eu poderia simplesmente desenvolver essa multiplicação, né? Porque um termo elevado ao quadrado nada mais é do que ele vezes ele mesmo. Não é isso? Então vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 5, 5x. Agora é a vez do 5 multiplicar todo mundo. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 5, 25. Ficamos aqui com x ao quadrado, somando os termos semelhantes, 5x com 5x, dá então 10x e mais 25.
Olha a expressão da área como ficou bem diferente da expressão do perímetro, né? Então é isso que a gente quer, a expressão algébrica da área e do perímetro. E aqui está um tipo de problema que não tem o desenho, né? Seria, inclusive, interessante nós mesmos fazer o desenho no momento, né? Está falando que em um retângulo, estou desenhando aqui um retângulo. O que acontece nesse retângulo? O comprimento é o triplo da largura. Então, se eu não conheço a largura, eu posso colocar x, e o comprimento é o triplo de x, ou seja, 3 vezes x. Dessa forma, a gente montou aqui, em função de x, o comprimento e a largura. Como que seria o perímetro desse retângulo? O perímetro seria somar tudo, tá? Então, eu vou ficar com 3x aqui de baixo, mais 3x lá de cima, mais x dessa lateral, mais x da outra lateral. O perímetro tem que dar a volta completa, né? Bom, eu posso somar os termos semelhantes, todos eles têm x, então 3 com 3 dá 6, mais 1x dá 7, mais 1x dá 8. Total de 8x. Perímetro, então, né, 2p igual a 8x. Para fazer a área, não se esqueça que retângulo a gente faz base vezes altura, né? É só fazer 3x vezes x. Eu tenho aqui o produto de dois monômios, né? 3 vezes 1, 3, x vezes x, conserva a base, somam-se os expoentes, expoente 1 mais expoente 1, fica ao quadrado, 3x elevado ao quadrado. Gente, eu espero que tenha servido para vocês poderem entender um pouco melhor, né? E tentar fazer as atividades que eu enviei, então, sobre esse assunto. E também, é claro, não deixe de fazer o caderno de atividades junto com as aulas do Centro de Mídia, aproveitando que as aulas do Centro de Mídia sempre são voltadas, então, para as atividades do caderno do aluno. Beleza? Falou, então.